O seu programa, o nosso programa, o Momento da Trinity. Apresentação dela, Trinity. Boa noite, seus lindos. Vocês estão bom? Vocês estão bem? Se inicia mais um programa para você, o Momento da Trinity, toda sexta-feira aqui na Rádio Rock Metal, e hoje tem alguém muito especial conosco. Vamos ver aí sobre relacionamentos a dois com uma pessoa maravilhosa, minha amiga já Elizabeth Antunes, terapeuta, e ela vai falar sobre conhecimentos sistêmicos para a vida 2, dicas para recuperar a atração e criar momentos incríveis na relação. Tem pesquisa. E eu fiz a minha pesquisa, gente. Olha só. Vou abrir o Instagram. Somente quem está lá no Instagram, @o Momento da Trinity com Y no final. Instagram, @o Momento da Trinity com Y no final, sabe das pesquisas que eu estou falando. Estou abrindo agora mesmo para falar. As pesquisas da semana foi sobre relacionamentos. A pergunta foi: maior sonho como casal? E se você tá solteiro, também podia responder, né? Então eu coloquei as opções: ter filhos, qual é o seu maior sonho como casal? Ter filhos, casa própria, projetos para deixar um legado ou curtir a vida juntos. 9% foi ter filhos, casa própria 0%, projetos para deixar um legado 18% e curtir a vida juntos 73%. Sim, curtir a vida juntos 73% foi a enquete que eu fiz lá no Instagram, @o Momento da Trinity. Outra pesquisa foi: como cuidar, entre aspas, tá? Como cuidar de um homem. Aí tava lá: boa comida, bom sexo, boas risadas e dê um tempo para ele ficar sozinho na caixa dele. Aí foi 56% concordando que o homem se sentindo assim no relacionamento ele fica legal, e 44% discordaram. Agora eu vou contar um babado pra vocês, gente. Sabe que todas as mulheres que votaram discordaram disso aqui: boa comida, bom sexo, boas risadas e um tempo para ele ficar sozinho na caixa dele. As mulheres discordaram. Porém, olha só o babado: todos os homens que votaram concordaram. Vocês acreditam nisso? Semana que vem eu vou trazer para vocês o que é necessário para uma mulher se sentir bem no relacionamento, mas só no próximo programa. Enquanto isso, como que estão os casais que me escutam? Chega mais você solteiro também, né? Que com certeza um dia você vai encontrar o teu parzinho, o teu amor, aquela pessoa que vai curtir a vida com você, projetos, planos, filhos, casa, família. Porém, o relacionamento a dois, além de sagrado, ele tem alguns segredos. Eu vou chamar ela. Gente, já tô aqui pegando fôlego, tá? Ai, meu Deus, que delícia, seus lindos. Nós já estamos aqui com a energia a mil, emanando aquele amor, emanando aquele rock and roll que é energia. E prestem atenção na letra dessa música: Edu Falaschi e Elba Ramalho. Edu, tô esperando você para uma entrevista também, Edu. Edu Falaschi, adoro. Vamos com Rainha do Luar. E já já eu volto com Elizabeth Antunes. Ah, segura o coração! Momento da Trinity. Eu vou cair, eu vou derrubar. Momento da Trinity. Meu momento, galera. Momento
da Trinity. Ah, que lindeza! Do Falaschi. E Elba Ramalho, do álbum Vera Cruz, Rainha do Lugar. Luar. Rainha do Lugar, a Meloca. Ah, seus lindos, que alegria! O pessoal já tá lá no grupo. O relacionamento a dois é muito mais que matéria. O relacionamento a dois, se vocês não sabem, a gente lá antes de se relacionar, já tá ali junto da alma da pessoa, querendo conhecer a pessoa, as vidas passadas, estão aí nesse entremeio todo. O que vocês acham de eu ligar para Elizabeth? Boa noite. Boa noite. Tô ouvindo. Oi. Boa noite, querida. Boa noite a todos os ouvintes da Rock Metal. Muita gratidão pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. O nosso caso de hoje é relacionamento de casal. Tô aqui com o meu caderno. O pessoal não tem noção que, olha, a sincronia que foi eu e a Elizabeth, né? Nós começamos a montar o programa. E lá pelas tantas, nós estávamos quase chorando, né, Elizabeth? Tá lindo demais. Que nós entramos dentro de um campo, né? Que nós temos um campo de energia em torno de nós. Então, assim como nós intencionamos algo, a gente já cria esse campo. Então, quando a Trinity ligou para mim que nós intencionamos montar um projeto dessa entrevista de hoje, a gente já entrou nesse campo das relações. E aí a ideia já foi surgindo rapidamente, assim, foi muito emocionante, né, Trinity? Foi, porque a gente já mexeu no coração, né? O pessoal, hoje em dia, ainda passando a pandemia, a Elizabeth vai ter tanto filho nascendo, eu acho, ano que vem. Pessoal com amor total, né? 2 anos preso em casa, 2 anos sem saber o que seria a vida e parece que as coisas estão voltando ao normal. Muita separação também na pandemia. Muita separação. E essa pandemia, ela veio para que nós olhássemos para toda esses emaranhamentos que estavam escondidinhos embaixo do tapete. Então nós tivemos que conviver com o parceiro, com a parceira, né, mais tempo, e fomos obrigados a olhar para todo esse conteúdo que estava escondido no nosso subconsciente, né. Então essa pandemia, ela teve suas funções também, né. Muitos se separaram, muitos reataram, muitos resolveram olhar para o relacionamento de uma forma diferente. Houve uma conexão de muitos casais, né, que já estavam separados. Exato. Houve essa conexão. Então, essa pandemia, ela veio para ajudar na cura, porque tudo tem a sua função, né, Trinity? Sim, nada. Então, a função da pandemia, uma das funções é essa: nós olharmos para dentro de nós desacelerarmos, né, nós estávamos muito acelerados, e a conexão com o nosso eu divino, com o nosso eu superior. Então, essa é uma das funções. Algo inesperado, né? Igual quando a gente encontra aquele amor que a gente olha, o coração dispara e a respiração fica ofegante e a gente pensa, meu Deus, quero casar com essa pessoa. Eu vou pegar esse gancho seu aí, porque como eu comentei com a Trinity, a gente não fez assim uma sequência, porque nós vamos falando de acordo com o que o campo vai mostrando, né? Com essa conexão que todos estão agora conectados com nós, formou-se um campo, e tudo que for necessário para ser falado, ele vem à tona, né? Então eu vou pegar esse gancho que a Trinity falou, e vamos iniciar o nosso bate-papo de relacionamento de casal com a primeira frase. O que é um casamento? O que é uma relação? É contribuição. Quando nós entramos numa relação, a gente tem que entrar com a ideia de contribuir, de levar para o seu parceiro, para a sua parceira, o que é de melhor, o que vai fazer com que esse parceiro se sinta bem, se sinta feliz. Eu vou entrar com um sentimento, uma energia de doação. Então, quando eu vou ter que voltar um pouco lá atrás, né, para poder formar uma ideia aqui, que quando a gente vem aqui para essa dimensionalidade, o que nós vamos aprender? A gente vem para nos relacionar, porque tudo está conectado, né?
Então, nessa teia de relacionamentos, não só relacionamentos de casal, mas a gente se relaciona com tudo e com todos. Relacionamento familiar, com amigos, relacionamentos de trabalhos. Então, qual é a temática? É relacionamento. Isso. E quando nós voltamos, assim, tratamos, a partir do momento que nós decidimos partir para uma relação de casal, o que a gente tem em mente? Isso que a Trinity acabou de falar. Eu quero ser feliz, né? Eu quero alguém que me faça feliz. Olha como que eu coloquei a frase. Eu quero alguém que me faça feliz. Eu estou buscando algo em alguém para preencher e me fazer feliz. Então, eu já de cara, eu estou naquele conceito desse coletivo, desse consciente coletivo, que traz uma ideia da princesinha, do príncipe encantado, né? Da Disney. Alguém que vai, né? Alguém que... A situação da princesa da Disney, eu até brinquei no programa passado, que a Disney nos acostumou mal, né? É sempre a princesa esperando o príncipe, mas a realidade... E daí, quando eles se casam, são felizes para sempre. Então, esse conceito está no coletivo, está nesse inconsciente coletivo, de que eu vou me casar e vou ser feliz para sempre. Então, lá no nosso inconsciente, lembra que nós trabalhamos com 90% do nosso do subconsciente. Então, a gente traz essa ideia, né, da felicidade do casal. E daí, o que acontece? A gente já começa com um passinho para o desequilíbrio do casal. Porque eu estou colocando nas costas do meu parceiro e da minha parceira que ele venha trazer a felicidade para mim. Então, eu já estou colocando em cima dessa relação um comprometimento ali para ele me fazer feliz. Então, nós geralmente temos um vazio dentro de nós, pode ser consciente ou inconsciente, algumas pessoas nem têm essa noção desse vazio, e a gente busca no outro, busca fora aquilo que nós não conseguimos preencher aqui dentro de nós, né? Aquele vazio interno. Então, a gente busca que o nosso companheiro, companheira, quando ele chegar, ele vai nos completar. E não é por aí, né? Aquele pensamento errôneo de que quando a gente vai ficar com alguém, vai vir o pacote, né, Elizabeth? Que vai ter alegria, felicidade, desejo e... né, é muito... Para sempre, felizes para sempre, exatamente. Então, o que acontece? Nessa expectativa desse parceiro nos completar, né, e nós começamos a criar expectativas com relação a essa pessoa. E aí, com essa expectativa, a gente vai formando historinhas, vai criando historinhas na nossa cabeça, e vai deixando de olhar essa pessoa como ela é realmente e passamos a nos relacionar com uma imagem criada dessa pessoa, ao qual nós criamos essas expectativas todas, né, que ele vai me fazer feliz. E aí, quando nós... daí a gente convive com essa imagem. Quando nós nos casamos e passamos a viver embaixo do mesmo teto, a gente começa a conviver. E aí começam a surgir umas discrepâncias, né? Porque daí eu começo a olhar para o meu parceiro, para a minha parceira, e começo a olhar e falar, peraí, isso aqui não era o que eu tinha quando eu estava namorando, né? Porque daí você está no dia a dia, no cotidiano, você começa a olhar para ele ou para ela e fala assim, mas não é bem isso, já começa a ficar irritado já com algo que ele fez, jogou uma toalha ali, não secou a pia do banheiro quando foi escovar o dente, e vai causando os empilhamentos. Mas é porque nós fomos recheados de expectativas e de uma imagem que esse parceiro não é. E daí, no dia a dia nosso, a gente passa a viver a realidade, e dar de cara com o que ele é realmente, né? E daí começam as cobranças, começam os desequilíbrios, as frustrações, né? Porque não é bem isso que eu queria, ou não é bem assim que eu imaginava, né? Nessas imagens que eu estou criando, que eu passei a me relacionar com essas imagens e não com a verdadeira
a verdadeira forma, que é o meu parceiro, então aí já começa a surgir o primeiro desequilíbrio no casal, né? E aquela... Então, pode falar. E aquela coisa, poucos conseguem transcender a questão de ver o seu parceiro como exatamente isso que ele me traz, tanto as coisas negativas quanto positivas, exatamente isso necessário para a evolução. É algo muito assim transcendental, porque geralmente começa essas dores e acúmulo de dores, de irritações, estresses e tudo aquilo que a gente sabe que acontece num relacionamento real, começa a pessoa a pensar o que? É melhor desistir, né? É tanta coisa e tem todo um trabalho aí. Claro que a gente não é obrigado a tudo, né, gente? Mas... Exato, todo um trabalho, como você falou aí, é uma construção. Então, o casamento como eu falei, é uma doação, é aquela construção do dia a dia, de nós mantermos aquela fascinação, aquela admiração que nós tínhamos quando nós nos conhecemos, né? Então, não é fácil, nós temos que trabalhar para isso, né? Mas geralmente a gente casa e a tendência é ir acomodando, né? Então, aquele vazio, fechando essa linha de raciocínio, esse vazio, por que surge esse vazio? Esse vazio, ele se dá pela desconexão com o meu eu divino, porque eu estou buscando fora o que precisa ser preenchido aqui dentro, e esse vazio é essa desconexão com o meu eu sagrado. Exato. Se nós passarmos para olhar assim por uma questão sistêmica, perdão, esse vazio ela é uma relação também de uma desconexão de papai e mamãe, tá? Na família original. Nós estamos agora na família atual. A nossa família original, que é papai e mamãe, a gente recebe primeiro da mamãe durante os primeiros dias de vida, até os 2, 3 anos, nós vamos receber da mamãe, né? Então, é esse movimento do receber da mamãe. Depois, a gente passa para a esfera do papai, e passa a conviver com o papai e ser preenchido daquela energia do masculino, do papai. Se for uma menina, depois de uns 8, 9, 10 anos, ela retorna para o campo da mãe e permanece no campo da mãe. O menino, ele fica esses 2, 3 anos ali, enquanto ele precisa de ser amamentado, ser acolhido pela mãe, ele vai tomando toda aquela energia do feminino, e depois ele passa para a esfera do papai e permanece na esfera do papai. Então, esse tomar é preencher-se de pai e mãe, porque quem eu sou? Eu sou metade mamãe, metade papai. Isso. E daí surgiu eu, Elizabeth, né? Surgiu você, Trinity. Então, se nós não, por algum motivo, por algum desequilíbrio dentro do sistema, houve uma desconexão, tanto da parte do pai como da parte da mãe, surge um vazio ali. E o que acontece em muitos emaranhamentos dentro de um casamento é que quando a gente vai para o casamento, não é só eu que estou indo para o casamento com o meu parceiro. Está indo eu, toda a minha história, a parte minha que é mamãe, parte minha que é papai, e toda a minha ancestralidade, né? E aí ele é a mesma coisa. Então, a gente não chega vazio para essa relação, a gente chega já com uma mochilinha, uma malinha cheia das nossas histórias. Eu sou eu e minha ancestralidade, toda a minha história eu levo para dentro do casamento. Exato. E ainda tem a questão, se a pessoa já foi casada, tem mais isso, né, Elizabeth, na visão sistêmica? Tem. E aí é um outro emaranhamento, né? Porque, esse primeiro emaranhamento do papai e da mamãe, segura esse gancho aí, tá? Eu vou concluir aqui para a gente ir para o segundo. Então, esse emaranhamento da falta, da desconexão, algo que aconteceu, que eu não tomei o papai ou a mamãe, no que eu falo que eu tomo, eu aceito, né? Eu recebo tudo dele, porque é o único movimento no primeiro, na primeira esfera, que é a esfera original, que é o movimento só do receber. Eu só recebo, eu não dou nada, só recebo. Quando a gente passa para a segunda esfera, que daí a gente se volta, sai do papai e da mamãe, vira-se para a vida e vai em direção
há um relacionamento de casal, que qual é a função da vida? É um ciclo, né? E ele vai nascer, crescer, né? Se multiplicar e seguir para a vida. Nessa outra esfera, nesse outro movimento, que eu já quero me relacionar com alguém para formar uma família, então sou eu e um parceiro ou uma parceira. Quando a gente se une, forma um terceiro elemento chamado casal. E esse terceiro elemento envolve a cumplicidade desses dois, porque eu já vi histórias assim, pessoas que estão até mesmo no dia a dia. Eu pago as minhas contas e você paga as suas contas. Eu faço essa coisa e você faz aquilo. Esse casal, ele não entrou com os dois pés na relação. O que faltou aí? Comprometimento. Uhum. Né? Então, quando eu entro numa relação, eu trago toda a história, eu aceito a história toda do meu parceiro, da minha parceira, porque é ele e parte dele é a mamãe, o papai e a família dele. Então, tem casos assim que a mulher ou o marido não aceita a família do outro, né? Aí é um outro emaranhado aí. Nossa. Né? Você veja quantas coisas. A gente pensa que o relacionamento de casal, você olhou para alguém, se apaixonou, e não né? é só isso. Surgiu a atração, e daí, vamos casar. E olha quanta coisa. Eu acho que precisava fazer, na Igreja Católica, antigamente tinha os cursos de casamento, não sei se tem ainda, né? Eu acho que porque não. Eu me desconectei de qualquer tipo de religião, né? Mas essa preparação da importância de você conhecer o seu parceiro antes de você tomar o passo da união, de formar esse terceiro elemento que é o casal, precisava conhecer todos esses aspectos, né? Porque nós somos um ser bem complexo, e junto com nós tem todo esse sistema que está envolvido, o meu sistema individual, meu sistema familiar, né? E o coletivo também. Então, tudo isso está interferindo quando eu tomo a decisão de ter um relacionamento de casal, um casamento, uma união estável, né? Então, tudo isso interfere. E a maturidade, né, Elizabeth, a gente vê que tem casais que ainda estão naquela esfera dos adolescentes. Do infantil, né? Por que acontece essa história do infantil? O menino ou a menina ainda está lá na esfera, na primeira esfera. Da mãe? Então, e olha que coisa interessante. Se o menino a gente chama, quando o menino fica na esfera da mamãe, já estou ouvindo diferente do que eu imaginei, você vê como é que como muda, né? Bem que eu falei para você, a gente faz uma programação mais ou menos do que a gente vai falar, mas aí de acordo com o campo vão surgindo as coisas, e o campo vai alinhando ao que a gente vai expondo aqui para os ouvintes. O bom né? é explicar para o pessoal que não entende o que é esse campo, Elizabeth, rapidinho, tem como explicar, senão tem gente que não vai entender. Repete de novo, que tua ligação está muito baixa. Tá muito baixo? Ai, é sobre o pessoal que entrou agora e não está compreendendo que a gente está indo para a sistêmica já, né? Nós estamos aqui no script, seus lindos. Nós estamos sentindo e falando. Esse campo, nós temos um campo de ressonância em torno de nós, de mais ou menos 1,5 metro, porque nós temos, esse corpo físico é apenas um dos nossos corpos, né? Então, nós temos 4 corpos inferiores, que é o corpo físico, o corpo astral, o mental, o emocional e o corpo espiritual. E nós somos seres eletromagnéticos. E nós carregamos em nós uma memória, igual o computador. Nós temos tudo que nós, desde a nossa primeira encarnação aqui até a vida atual, nós vamos formando memórias nessas encarnações. E tudo que nós vivemos vão sendo jogados para essa nuvem, vamos colocar assim, né? Que se chama registros acásticos ou campo morfogenético na constelação familiar, né? Então, essas informações, ela permeia o meu campo, do meu eu individual, Elizabeth. Então, a minha história, desde a minha primeira vida aqui, todas as minhas experiências, elas são jogadas dentro desse registro acástico, que é o meu campo.
quando eu entro dentro de uma família, para poder desenvolver, aprender coisas aqui, eu preciso entrar por algum lugar, né? Então, eu vou entrar dentro de uma família, que vai ter o papai e a mamãe. Ali também já tem um outro campo chamado campo familiar. Entende? Então, só que dentro desse campo familiar, vem uma história da ancestralidade, que estão casando e formando famílias, e existe uma linha que nós não temos uma herança genética que vai formar os nossos olhinhos, a boca, tipo do cabelo, a cor. O DNA, é uma herança, né? Dentro do DNA. Só que junto com ele vem uma herança genética que também vão trazer as histórias, vão trazer todas os emaranhamentos, vão trazer os dons também, porque da família você vai herdando dons, né? Então, isso tudo fica registrado nesses campos de informação. Nós temos uma teia que permeia aqui o universo todo, e nós, como se fosse uma teia de aranha, onde tudo está conectado. E essas informações, elas ficam passando como uma rede, né? Uma rede de comunicação. Então, tudo está interligado. Então, é desse campo que nós estamos falando. Então, nós estamos conversando aqui e todos vocês que estão escutando estão dentro desse campo e não é por acaso que vocês estão aqui. E eu vou ter que pôr um som aqui, Elizabeth. Então, assim, ó, quem tá escutando, permanece aqui que daqui a pouco eu vou voltar com a Elizabeth, que pode sim ter aí para você uma grande mensagem, um grande insight, algo que vai mudar a tua vida como casal. Importante é vocês entenderem que nem as músicas que eu colocar hoje são por acaso, entendeu, seus lindos? Então eu vou de som aqui, Elizabeth, já a gente volta, pode ser? Ok, assim, com certeza. Olha, o nome do som é Soulmates, da banda Spell Moon. Segura o coração, porque é um som, gente, que vocês vão entender o porquê que eu botei. Já a gente volta. Fica aí. Voltamos e olha só o que eu recebi lá no grupo. Pessoal, eu li muito fotonovelas e a tônica das mesmas era viver o grande amor. Foi o que eu quis com o casamento e vivi o grande amor. Aqui eu sei que viveu mesmo, viu? Um grande amor. Sueli, beijão, Sueli, gratidão por estar aqui com a gente. Com todas as prerrogativas, pagar boleto, acordar de cara amassada, etc. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Toquei, falando em almas gêmeas, a música Soulmates, da banda Spell Moon. É uma banda que quase não é conhecida e, gente, que música linda. Quem escutou pode sentir que sim, ele está falando ali de um grande amor e todos nós queremos. E a maioria, viu? Acho que quase todo mundo merece, sim, sentir, viver esse grande amor. Mas para isso, a gente tem que trabalhar em nós. A gente tem que saber que entramos num relacionamento, amiga, amigo, vocês têm que gostar do sogro. Né, Elizabeth? Sim, com certeza. Tem gostado do sogro, da sogra, do cunhado, meio pacote completo. Vocês têm que entender. Era isso que a gente estava falando, né? Completo. Outra coisa, Trinity, o que acontece quando você vai se unir a alguém que já teve uma história atrás. Às vezes, por exemplo, eu vou me unir a um parceiro e esse parceiro já foi casado, né? Ou mesmo relacionamento. Em algumas constelações que a gente faz, teve uma que eu fiz, que eu participei, que eu achei muito interessante, que deu um emaranhado ali, e aí a gente foi buscar o que era, ainda quando a gente estava fazendo, antes da pandemia, fazendo as constelações em grupo com os representantes. E deu um emaranhamento ali, e sabe aonde que estava? Ele estava com um problema de relacionamento de casal, quando formou-se o campo para fazer a constelação, era uma noiva, uma ex-noiva, que tinha sido excluída. E ela estava dentro do campo, causando porque nós estamos trabalhando com o subconsciente, com esse campo. O que é esse campo?
ele vai fazer com que tudo... Existem 3 leis que permeiam o nosso sistema. Você, acreditando ou não, essas leis são imutáveis, tá? Que é a lei da hierarquia. Quem vem primeiro tem prioridade, mas não que seja mais ou menos que o outro, mas quem chegou primeiro tem a prioridade. A lei do equilíbrio, principalmente agora a gente está tratando de relacionamento de casal, essa lei, ela é muito vigente, que é a lei do equilíbrio, e a lei do pertencimento. Então, quando tem um casal que o parceiro já teve uma história lá atrás, e a parceira, o parceiro dessa pessoa não foi honrada, entra em desequilíbrio também. Então, essa ex-noiva tinha sido excluída. Então, ela apareceu dentro do campo, pedindo para ser vista, sendo honrada. Daí ele entra na parte de hierarquia. Então, quando eu caso com alguém que ele já foi casado 2 vezes, por exemplo, eu sou a terceira. Então, eu tenho que me colocar dentro dessa hierarquia, mas eu não sou mais ou menos que as outras. Simplesmente na hierarquia, teve a primeira mulher, eu honro e respeito a história deles. Graças a não dar certo lá, hoje eu posso vivenciar junto com meu parceiro. Depois teve uma segunda, honro e respeito, e eu sou a terceira na parte de hierarquia. Isso. Então, quando nós desequilibramos isso daí, dá um problema no relacionamento. Outra exclusão que acontece muito, que é aquilo que nós estávamos falando, quando eu casar, eu não gosto de algumas coisas do meu marido, da minha mulher, quando eu casar eu mudo ela, eu mudo ele. Né? Então, a gente já entra dentro de uma relação querendo mudar o parceiro, né? Não aceitando algo, por exemplo, não vou com a cara de alguém na família dele, né? Quando eu casar, a gente exclui. Todos têm o direito de pertencer ao sistema. Então, Exato. Quando uma dessas leis, repetindo, quando uma dessas leis ela é quebrada, o sistema inteiro entra em desarmonia. E como nós formamos o casal, o que eu falei para vocês? Forma-se um terceiro elemento que se chama casal. E dentro do sistema familiar também tem um elemento. E esse elemento, ele está conectado com essa lei universal, essa inteligência suprema, que vai fazer de tudo para que haja um equilíbrio. Se houve um equilíbrio de uma forma aqui, entre o casal, o próprio sistema, a própria vida vai achar uma maneira de compensar esse desequilíbrio. Pode ser no filho, no neto. Por isso que a gente chama assim de alguns emaranhamentos, ele vem remontando e vem passando de pai para filho, né? Até ele ser visto e ser feito desemaranhado e feito um equilíbrio daquele sistema. Então, o próprio sistema vai achar uma maneira, por exemplo, um exemplo bem, bem legal. A coluna, né? A coluna tem o seu sistema, ela está retinha. Quando se sai a uma vértebra, dá um probleminha ali, né? Uma hérnia de disco, por exemplo, tá? Vai surgir uma dor. E se eu ficar reta, aquela dor vai continuar. Agora, se eu entortar, o próprio corpo, não é eu que entorto, o próprio corpo entorta. Para poder o quê? Compensar. Então, é o movimento sistêmico, né, que existe dentro de um sistema familiar. Esse movimento, ele acontece sem ninguém pensar. Eu vou compensar ali. Ele automaticamente acontece, igual da coluna. Vai acontecer um entortamento da coluna por um outro lado, para compensar aquela dor ali, né? Então, essa dor dentro do sistema, de algo que não foi visto, de algo que está... alguém se saiu magoado, alguém foi excluído. Exato. Essa dor, ela vai permanecer no sistema e vai ter uma válvula de escape e vai achar no filho, no neto, em alguma coisa ali no sistema para compensar. É aquele famoso caso, gente, vamos falar aqui na linguagem popular. Quando a mãe ou o pai que se separam olha para a criança e deu briga feia, tá? Aí olham para a criança assim, enlouquecidos e falam: tá igualzinho o teu pai! E olha que assunto interessante você trouxe à tona. Olha, uma vai dando gancho para o próximo, né? Então, você veja só. A mãe, um exemplo que você falou. Você é igualzinho ao seu pai, como é que pode?
A mãe, no que ela está falando isso, ela está excluindo, ela não está aceitando algo que ele trouxe, essa bagagem que ele trouxe, né? Então, ele está trazendo hábitos que ele aprendeu na sua família de origem, ele vem todo carregado, né? Com coisas boas e também com um monte de traumas, de bloqueios e tudo mais. Nós somos todo esse contexto, né? E quando ela fala isso para o filho, ela está o quê? Excluindo uma parte do pai. E aí o que vai acontecer? Olha que interessante o movimento que surge aí nesse contexto. Esse filho ou essa filha, ele vai tomar o lado do pai e vai ter problemas, uma descompensação com a mãe. Você vê que interessante isso? Né? Vai ter essa descompensação com a mãe, porque a mãe, ela não aceitou toda essa bagagem que veio do papai, né? Uma outra coisa também bem interessante que acontece muito, quando por alguma razão, continuando nesse tema, né? Por alguma razão, o filho permaneceu na esfera da mãe, porque a mãe e o pai se separou e tudo mais, ele não teve muito contato com o pai, ele não tomou o pai. O que é o tomar o pai? É a convivência. O papai tem que levar o filho, vai lá no barbeiro, pega o filho, leva junto, porque ele tem que estar no ambiente masculino, né? Ele já teve o momentinho dele com a mamãe, que foi quando ele foi amamentado e tudo mais. Quando ele crescer um pouquinho mais, o pai tem que levar para o futebol, o pai vai levar lá para fazer a barba, vai levar com os amigos, ele vai tomando aquela energia do masculino. Porque quando eu estou cheio da energia do masculino, eu tenho forças de ir para a vida, porque o movimento o masculino é a força de expansão para fora, né? Então eu vou ter força. Isso tanto o homem quanto a mulher, porque a mulher também vai para a esfera do papai, fica um tempo lá, toma toda essa energia do masculino e depois retorna para o campo da mãe, né? Então, eu estou falando de yin e yang. Nós, dentro de nós temos o feminino e o masculino, né? Então, tem momentos assim que eu vou ficar mais acolhedora, né? E momentos que eu tenho que tomar uma decisão, que eu vou lá para fora, que eu tenho que abrir uma empresa, fazer alguma coisa, eu passo da energia do yin, feminina, para a energia do masculino. Eu transito dentro dessas duas energias dentro de mim, mas elas estão em equilíbrio, né? Quando eu venho para casa, em torno dos meus filhos, do meu marido, eu estou mais na energia do feminino, eu estou no acolhimento, porque a energia da mamãe, ela acolhe, né? Ela traz para perto de si. Eu estou na energia do feminino. Quando eu tenho que ir para fora resolver assuntos na minha empresa e tudo mais, eu passo para estar transitando na energia do yang masculino, porque eu vou para fora, eu vou resolver assuntos, vou resolver as coisas lá fora, vou pagar a conta, né? Essas coisas todas, né? E aí? Mas assim, Elizabeth, tem mulheres que esquecem, não sei se começa a se tornar um hábito, né, de tanto sair e ficar nessa energia masculina, quando elas voltam, é muito difícil voltar para essa energia feminina. Eu já vi isso acontecer, comigo já aconteceu. Então, mas o que é isso? Isso é despolarização, entendeu? E o que acontece? A mulher... Olha que interessante. A mulher, às vezes, não consegue um relacionamento direito. Sabe por quê? Ela está despolarizada. Porque ela teve que cedo, ela teve que sair para fora para trabalhar, para conseguir dinheiro, né? Para ajudar a família, ou conseguir dinheiro para poder estudar, essas coisas todas. Ela ficou muito na energia do yang, né? Ou ela permaneceu na esfera do pai por algum motivo de desequilíbrio dentro do sistema, ela não voltou para a energia da mãe, ela ficou na energia do masculino. Quando os homens olham para ela, isso tudo está tudo no nosso inconsciente, né? A gente não tem a noção disso daí. Só quando a gente estuda e presta atenção e vai fazer um mergulho dentro de uma cura quântica, que nós começamos a tomar essa consciência, ou através, por exemplo, agora do seu programa, a gente está passando algum conhecimento, as pessoas possam estar se avaliando. Como que eu sou? Deixa eu ver, né? Deixa eu ver como é que é o meu sistema, deixa eu ver como é que é a minha família, né? Então, você já passa para olhar com um novo olhos. Eu estou no primeiro andar, eu tenho uma visão.
A partir do momento que eu subo para o quinto, para o 10º andar, a minha visão amplia. E o que é essa visão de subir para o outro andar? Conhecimento, né? Então, eu conhecendo mais a respeito de como funciona o meu sistema individual, meu sistema familiar, coletivo, eu tenho mais chances de fazer com que essa relação vá para o sucesso, né? Essa relação dê certo. Então, por exemplo, um filho que por algum motivo que você falou lá, né? Ah, você é a cara do teu, não sei o que, do seu pai e tal. E aí ela não entrega esse filho, homem, para o papai. Esse movimento de entregar, né? Nós estamos falando de movimento sistêmico. Não entrega para o papai, o que acontece? Ele fica dentro na esfera da mãe. O que vai acontecer? Essa criança, quando crescer, ele não vai ter força para a vida. Ele não vai ter forças, ele vai ter tudo que... se ele casar com uma mulher que está na polaridade masculina, ele vai ser aquele homem que a mulher vai tomar decisão. E ele não vai ter forças. Entende? Tudo ele vai precisar da mulher, porque ele saiu da mamãe, ele vai procurar o quê? Uma outra mamãe. Ele continua na atitude do infantil. Porque ele não cresceu, ele não tomou aquela energia do papai que é ir para a vida. Então ele sai da mamãe, vai para um casamento ainda nessa energia e busca alguém parecido que vai fazer o papel de mamãe. E veja bem, e essa mulher que você comentou aí, que está na energia do Yang, que ela teve que sair para trabalhar, para fazer as coisas, ela se despolarizou, quem que ela vai encontrar? Ela também está em desequilíbrio. Ela vai encontrar o quê? Um rapaz que está na energia do feminino, porque os opostos vão se atrair. Claro. Isso eu estou falando de homem com homem, mulher com mulher, e o homem com mulher. Não tem a ver com a sexualidade, tem a ver com as energias que permeiam dentro do nosso corpo, né? Essa energia, esse ser, que nós somos seres eletromagnéticos. E essa polaridade do bom e mal, branco, preto, feminino, masculino, né? Nós estamos nesse mundo, nessa tridimensionalidade aqui, que existem esses dois lados, mas esses dois lados é para o equilíbrio. Então, o que acontece? Eles vão para um relacionamento, vão casar. Essa mulher vai tomar todas as atitudes que é o masculino que toma, e o homem vai passar para a esfera do feminino, muito feminino dentro dele, né? Aí um emaranhamento. Aquele desequilíbrio, né? Agora, se essa mulher se casa com um homem que está na polaridade do masculino também não vai dar certo. Por quê? Vai haver um choque de energias, porque você veja, mais com mais não dá certo, menos com menos não dá certo, né? Polaridades. O que dá certo? O que pluga? Mais com menos encaixa, né? Então, se essa mulher que está na polaridade do masculino, porque ela está em desequilíbrio, algo aconteceu no sistema dela, ela conhece um homem que também está em Yang, eles vão sempre estar batendo de frente um com o outro. Também tem aí mais um emaranhamento, né? Então, você veja como que é fácil, claro. É fácil emaranhar, né? Você veja. Nossa, só é muita coisa também. Como que o sistema influencia na gente. Então, a gente pensa assim, encontrei uma pessoa, nossa, amei, vou casar, vai dar certo. Você olha como que toda a sua história traz, porque geralmente o problema não está na esfera que nós estamos ali. Se nós estamos vendo a esfera a segunda esfera, que é relacionamento, e está dando uma confusão, está dando um problema ali, o problema não está ali, o problema está no de trás. E qual que é o de trás? É a família original. Surgiu lá o problema e vem arrastando, trazendo para cá. Quando você chega no teu relacionamento, você já traz essa bagagem, todo esse desequilíbrio e traz para dentro do casamento, entendeu? Uma forma da gente ter essa concordância, o homem também, outra parte, né? Os passos para que uma relação dê certo. Peraí, Elizabeth. Peraí. Oi? Você vai falar os passos para o relacionamento dar certo.
É uma sequência que a gente vai Então, abordando, vamos né? fazer Muito conteúdo, né? Mas tá incrível, o pessoal tá adorando lá. O André falou: se for. Esse debate está incrível. Daí ele pediu o som do Bon Jovi. Eu não prometo tocar hoje, mas pode tocar amanhã. E a Sandra falou: os homens ficam com medo das mulheres que não têm seu sagrado feminino equilibrado. Você não vai se envolver com um homem que está na esfera ainda infantil. Isso. Você vai, porque a mulher se relaciona com o homem, a criança, a mulher se relaciona com quem? Com o uma pai? outra criança. Ah, com entende? outra criança. O homem está na esfera infantil, e ela também, porque a mulher não se relaciona com criança, o homem não se relaciona com criança, mas a criança se relaciona com criança, e o homem se relaciona com mulher, entendeu? Então, quando você está em equilíbrio, você vai atrair para você, a gente pode falar sobre ressonância, acho que isso é bem legal também, né, que surgiu agora. Então, você vai atrair o que você está vibrando. Exato. Né? Nós vamos aqui sim falar os passos do relacionamento e a ressonância também. Olha que interessante, Elvis não deixou a Priscila ser ela mesma. Então não adiantou fama, beleza, voz linda, ela só queria ser ela mesma, né? Então, eis a questão aí que a gente vê nos relacionamentos. Quanto menos a gente é quem nós somos realmente, não vai dar certo, porque o que faz o outro ser feliz, você ser feliz e essa completude toda é nós sermos quem nós somos de verdade, a nossa essência, que é o que faz o outro nos admirar também. Aguenta o coração que ainda tem mais. Ah, é verdade. Então vamos continuar aí, ó, com a Elizabeth. Deixa eu chamar ela. Elizabeth, tá na escuta? Oi, sim, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, nós estava ali, que eu falei, né? Opa, vamos parar, tocar um som, rock and roll, fomos de Elvis e The Temptations. Aí, galera, curtindo o nosso bate-papo. Elizabeth Antunes, ela é terapeuta e vai deixar sim o número dela no finzinho aqui do programa para você entrar em contato com ela. Às vezes você não sabe que decisão tomar, às vezes esse emaranhado está refletindo na tua mente, você está confuso, está com algo pesado e não sabe o que fazer no teu relacionamento. Não tome atitudes no impulso, vai ali, faz uma constelação, respira, vê o que está acontecendo. Jamais tome qualquer atitude no seu relacionamento por impulso, porque depois, né, sabemos que não tem volta, não dá de chorar pelo como é que é o ditado? O leite derramado. O leite derramado, E olha, falando assim, como você está falando de tomar atitudes precipitadas, às vezes numa briga de casal, né, uma das partes resolve deixar a relação, né? Então, até que ponto, quantos por cento eu estou comprometida nessa relação? Exato. Né? Eu tô na superficialidade nessa relação, ou eu entrei com os 2 pés, eu tô profunda para fazer que tudo caminhando para que essa relação dê certo, né? Então, quando surgem esses empilhamentos, eles são inúmeros empilhamentos. Vai acontecendo a perda da atração física, a admiração que você tinha, você deixa de ter essa admiração, perda do comprometimento, perda da comunicação, quer dizer assim, vou chutar o pau da barraca, já não quero mais nem falar, porque eu já falei tanto, né, e não resolveu. Só que é o seguinte, é uma pessoa que está cheia de emaranhamentos tentando corrigir o outro. Você veja só, né? Exato. Então, por que o teu parceiro, tua parceira não vai ouvir? Eu vou falar. E não é só a mulher, o homem também quer falar a DR, né? Conversar sobre a relação, mas a pessoa que quer conversar sobre aquela relação, ela tem autoridade para aquilo, porque o parceiro, quando eu quero conversar sobre um assunto, a outra pessoa já cruza os braços, né? Que aconteceu nessa semana, eu estava no atendimento de uma pessoa com problemas de relacionamento com o marido. E aí ele cruzou os braços e tudo mais. Falei, bom, a partir do momento que ele cruzou os braços, ele quer dizer, o corpo fala, eu não quero escutar sobre o que você tem para me falar, né? Ele está fechado para aquilo. Então, ele não está em profundidade naquela relação para ter a comunicação entre o casal e os dois se acertarem. Só que daí a pessoa, às vezes, chega para o outro tentando
porque você não fez isso, você não estava fazendo mais tal coisa para mim, porque você não é mais o mesmo, só jogando a culpa no outro, né? E procurando que o problema está no parceiro e não na pessoa. Exato. Então, acontece muito isso, né? Acontece demais. E olha que coisa interessante. A mulher, geralmente, ela dá mais na relação, ela se aprofunda mais para aquela relação. Então, só que aí também, quando a mulher começa a dar muito na relação e não receber nada em troca, também há um emaranhamento ali na menina. Porque ela, como a parte infantil, a menina dela não está curada, entende? A criança dela não está curada. E ela não aprendeu a receber. Você veja que interessante. Então, na briga, por isso que fala assim, quando tem um casal, não existe um que é o errado, os dois são errados. Porque existem várias histórias que ela carrega que não foram sanadas, né? E dele também. Então, juntou os dois, aí dá o choque de energias ali. Quando essa menina, a criança dela não foi curada direito e ela entrou numa relação e ela não aprendeu a receber, ela começa num movimento de dar. Ela não espera a retribuição do marido e já dá de novo. E dá de novo. E aquilo vai sufocando o parceiro ou a parceira. Que isso pode acontecer tanto com o homem quanto a mulher, né? Eu tô falando dos dois lados, não é só a mulher. Que há casos também que é o homem que dá muito e a mulher não. Aí o que acontece? Você começa a dar bastante e aquela outra pessoa, aí entra em desequilíbrio. Se você imagina uma balança, eu colocando um monte de coisa na cestinha do meu companheiro, aquilo não vai pesar? A partir do momento que a cestinha do companheiro pesa, o que acontece com a minha? Esvazia. Eu preciso ser completada. E quando eu chego nesse movimento que eu preciso ser completada porque eu dei demais, eu doei demais nessa relação, vai chegar um momento que eu vou querer cobrar. Porque eu dei bastante, então agora eu quero em troca. E a outra parte, que está com aquela cestinha cheia, na balança, está lá embaixo pesando, começa a pesar demais, e aquela pessoa que recebeu muito, ou ela não deu para o seu parceiro porque nem deu tempo dela dar, porque o outro já dava de novo, e dava de novo, dava de novo, não dava tempo dele respirar e contribuir, ou ele não sabia dar, porque ele não aprendeu lá na família original. Nossa! Né? Você veja só, mas a cestinha dele tá cheia, né? Vamos colocar que é o homem lá, a cestinha tá cheia, porque esse movimento é mais da mulher, que a mulher gosta demais da relação, dá, e o homem demais. Não retribui. E aí o que acontece? A cestinha dele ficou tão cheia e ele começa a se sentir sufocado. E ele começa a perceber que tudo aquilo que ele recebeu, ele não tem condições de dar na mesma proporção. E ele começa a se sentir devedor. E nesse sentimento de devedor, aquela relação começa a sufocar. E aí ele já passa assim, sai do trabalho, ao invés de ele ir para casa, ele se sente aquela sufocação, mas ele não tem essa consciência, eu tô falando tudo a nível inconsciente. Sim. Ele já começa a sair com os amigos, né? E volta tarde para casa, ou chega em casa, fica no computador, no telefone, e não tem mais diálogo, porque ele está se sentindo sufocado, ele precisa de ar. Eu vou sair para dar uma volta, tá? O que é esse movimento? Eu vou sair para dar uma volta e não saio com a mulher. Eu estou me sufocando dentro dessa relação. Muito porque ele está recebendo tanto, e ele começa e ele não tem como contribuir. Ele começa a imaginar, a minha esposa ela é demais para mim, eu não sou merecedor. Entende? E aí, o que ele faz? No movimento, ele procura uma terceira pessoa. Porque vai procurar uma outra pessoa que tenha, que possa haver esse equilíbrio de troca. Lembra que na relação do casal, qual que é a função dessas leis que permeiam a troca? Né? Então, ele vai procurar uma outra pessoa que esteja mais equilibrada com ele, que não pese tanto, que não dê demais, não doe muito para a relação, porque ele também tem que doar, porque esse é o movimento do universo. É um oito deitado, né? Eu dou, espero o outro receber, assimilar aquilo que eu dei e me dar de volta. O equilíbrio. Isso pode... Daí eu recebo, né? Assimilo aquilo, aí sim eu dou de volta. E é nesse movimento do 8
que tem que ser uma Que relação. lindo, né, gente? E não é só relação de casal, Trinity. Isso aí é com relação com eu ia irmãos, falar no trabalho. Porque amizade. amizades, nós somos relação. Quando a pessoa, um amigo, começa a sufocar demais, fazendo ligação, ai, você não me liga, ai, vamos sair, não sei o quê, às vezes eu não quero. Aquilo não começa a incomodar? Você não começa a cortar já outra pessoa? Por quê? Ele tá muito, tem que ter essa troca. Se não tiver essa troca, entra no desequilíbrio. E sabe? Só lembrando, pessoal, aqui que a Elizabeth falou do homem, mas com a mulher também pode acontecer, viu, gente? Não, é só igual exemplo. quando eu falo homem, mas é homem e mulher, porque essa relação pode acontecer, esse movimento, essa dinâmica que nós chamamos, pode acontecer tanto da parte da mulher quanto da parte do homem. Às vezes o homem sufoca demais a mulher e ela sai, e ela trai. Ou ela sai da relação e depois busca um novo parceiro. Então, quando eu falo assim, eu estou falando dos dois lados, né? Agora, na ressonância, antes que acabe o programa, para a gente poder fechar, para a pessoa poder entender todo esse raciocínio nosso aí, como é que eu vou... como é que surge essa relação? Como é que eu vou me envolver? A pessoa fala assim, nossa, mas eu não acredito que se você se envolveu com aquela pessoa, não tem nada a ver com você, nossa, eu não entendo, né? Por que surge a atração? Nós temos uma lei chamada de ressonância. É uma lei que une. É um ímãzinho, né? Então, lembra que nós temos essa inteligência universal, que ela trabalha para que tudo fique em harmonia. Nós é que desequilibramos, né? Então, ela vai fazer toda a compensação para que tudo entre em equilíbrio. Então, nessa teia de informações, né? Essa teia universal, nessa cadeia, eu vou atrair para mim um parceiro ou uma parceira através da ressonância, os iguais. E esse magnetismo vai fazer com que eu olhe para uma determinada pessoa, né? E essa conexão vai haver uma atração. O imãzinho vai fazer com que essas duas pessoas se conectem. E como que é que eu escolho essa atração? Como é que ela surge, né? Que de repente você olha para alguém e às vezes nem acha bonito ou bonita e de repente se atrai por aquela pessoa, aquele magnetismo. Aquele magnetismo. E o que é esse magnetismo? Ele existe para a função de cura. Porque eu vou atrair alguém para mim, que esse alguém, ele vai servir para curar-me. Olha que interessante. Nossa. Ele vai ser como um espelho. Então, ele vai refletir em mim todo esse empilhamento que eu passei por uma situação e eu não soube resolvê-la. O que eu faço? Eu pego ela, eu não posso ver ela agora, agora eu não tenho condições de resolver essa situação. Eu coloco ela numa caixinha e guardo. Só que vai indo um tempo que essa caixinha que eu não tô resolvendo, o próprio universo vai fazer o quê? Vai trazer uma pessoa para mim, ela vai ressoar, porque essa outra pessoa também tem situações semelhantes a mim, porque é tudo por ressonância, né? Então, eu não atraí uma pessoa ao acaso, eu atraí uma pessoa que vai fazer com todo esse conteúdo que está no meu subconsciente guardadinho lá, ele vem à tona para que ele seja curado. Você veja que interessante, né? Então, é a forma que a vida faz com que eu tá deixando, né? Deixando aquelas histórias, a vida vai fazer com que aquilo tudo vem. Então, por isso que quando você entra num relacionamento, eu falei, nossa, eu entrei no meu relacionamento é um inferno. Não imaginava que fosse isso. Mas é por quê? Porque a vida trouxe essa função de cura. Porque esse teu parceiro, essa parceira, vai espelhar tudo que você não gosta. Nossa, olha que coisa. É aquela história, eu cuspi pra cima, caiu na minha testa. Não tem esse dizer, né? Tem. Então, o que é isso? Tudo que eu não gosto em alguém, eu casei com meu marido, com a minha esposa, que é justamente aquilo que eu não gosto. Eita, não é isso que acontece? O pessoal deve estar nos adorando. Né? Então, e olha, isso real. Tudo que eu estou falando, sistêmico, que a gente começa a dar os exemplos e a pessoa fala, nossa, mas é isso mesmo. Isso tudo é sistêmico, meus amores, é sistêmico. Esse parceiro, essa parceira, a gente tem que agradecer a eles. É a pessoa perfeita ali para estar trazendo a tua evolução, né?
Ele veio para que ele veio trazer as condições para que aquilo que eu preciso desenrolar, né, que eu não tive ainda material para que eu pudesse desenvolver aquele problema, aquela cura, ele vai trazer todo o material ali. Por isso que às vezes tem discussões, irritamento e tudo mais. Que essa é uma parte do relacionamento, porque esse tema relacionamento casal, ele é muito amplo, né? Ele abre-se um leque gigantesco. E isso aqui eu estou falando só de algumas coisas sistêmicas, mas depois a gente pode entrar num outro setor, que é como fazer meu relacionamento dar certo, né? Exato. Que daí já é um outro tipo de linha de raciocínio. Estamos numa linha agora de como que eu me encontro com o meu parceiro, como é que ele chega até mim através de ressonância, de atração. Então, o universo vai fazer o quê? Uma atração física. À primeira vista, é uma atração física, né? E o pessoal, né, nem imagina. A gente, quando era nova, não sabia, né? Meu Deus, era aquela coisa. Apesar que depois a gente vai amadurecendo, obtendo conhecimento e percebe o quão é maravilhoso a gente entender o outro, saber que ali o nosso marido, a nossa esposa é sagrado, eles são sagrados. E daí a gente demais. entra naquela outra relação que uma ouvinte colocou, né? Do feminino, do sagrado. Daí o relacionamento masculino-feminino entra no sagrado. Porque daí essas relações que nós temos fortuitas aí, que você sai com outro, é na superficialidade, né? Quando você entra numa relação que você tem comprometimento, que eu vou me comprometer para que ele dê certo, você entra no sexo sagrado. E o sexo sagrado cria, né? Aí a gente entra num outro aspecto do divino. Que coisa linda isso, né? Tanto que coisa linda isso. Por mim, eu ficava conversando, amplo, né? Só que agora tá fechando o meu horário aqui na Rádio Rock Metal. Mas por enquanto, peguem essas informações com carinho, absorvam, assim, eu vou deixar até, tô pensando em fazer um podcast, viu, pessoal? Para ficar com vocês, com esse trabalho da Elizabeth lindo, inclusive, gente, procurem ela, não tomem decisões, se você tá aí com confusão, pensando em terminar um relacionamento, pensa bem antes, fala com ela, Elizabeth, eu vou pedir o teu contato pro pessoal, como que eles podem te procurar? Eles podem me encontrar através do Instagram, Conexão da Luz com 2 L's, mas a forma mais fácil de contato mais rápido comigo é através do meu WhatsApp, que seria, meu número é o 41-99822-4292. Então, posso repetir? Pode. Se alguém não pegou? Então, é 41-99822-4292. Você quer saber mais sobre tudo isso que nós estamos conversando? Agora, quando você desligar a rádio, faz o seguinte, vai lá no programa Usina com Z, lá no YouTube, Usina com Z, Elizabeth Francisco Diniz estavam lá na usina dando uma entrevista incrível, foi maravilhosa. Ai, seus lindos, eu tenho que ir embora. Elis, eu tenho que ir embora, mas eu Meus vou amores, amei esse ela. momento com vocês. Gratidão imensa por vocês estarem conectados comigo e com a Trinity nesse momento, né? E um beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão imensa por esse momento maravilhoso. Gratidão. Muito feliz. Eu que sou abençoada e grato por conhecer você, só linda. E meus amores, mas existe até as conexões, até você, a pessoa que está ligada, conectada com nós na rádio. Lembre-se, não existe coincidência. Exato. Né? O universo conecta a gente, é para a pessoa certa no momento certo, não é isso? Um prazer, é um prazer. Eu amo esse assunto, assim. Então, para mim, é muito agradável discorrer sobre isso. E o papo flui. Quando é uma coisa que você gosta, tudo flui com harmonia, né? Exato. E o programa da usina que ela participou foi #90 Constelação Familiar e Mesa Arturiana com Francisco Diniz. Gratidão, Elizabeth. Eu tenho que ir.
Beijão no coração de todos vocês. Uma boa noite. Lindos, eu tenho que... queria tocar mais rock and roll, mas vocês sabem, tem outro programa aqui pra vocês. Fui! Até breve. 103.1 Rock Metal FM. E apresentou o programa da Trinity. Obrigado. Agora você pode partir para a noite. Conhecem e talvez você não conheça nem meu trabalho como locutora, então tô passando para te convidar sexta-feira, 18h30, na rádio Rock Metal, www.rockmetal.com.br, para escutar meu programa. Tem blocos incríveis, é entretenimento, aquela sexta-feira gostosa pra gente iniciar o fim de semana legal. Então tem filosofia, reflexão, às vezes eu vou trazer algum convidado especial também. Muito rock and roll, muita música, inclusive tem um bloco que tá fazendo sucesso aí com o pessoal, né, que é mais da vibe gótica, que é o bloco gótico, onde eu coloco trechos da literatura inglesa com o ator queridíssimo Cláudio Bruno, onde ele coloca o trecho em inglês e em português. Eu tenho certeza que o pessoal que gosta da arte vai curtir muito arte, literatura, goticismo. Pede teu som também ali no meu PV. Fala assim, Trinity, toca pra mim sexta-feira o meu som, que com todo prazer eu vou colocar na Rádio Rock Metal, programa O Momento da Trinity, e abrindo aí pra vocês, né, minha outra profissão como analista.